Hoje é o Dia da Consciência Negra e a reportagem que você vai ver agora faz uma discussão importante. Apesar de alguns avanços, o Brasil e o mundo ainda estão longe de garantir igualdade de direitos e oportunidades para quem tem aí a pele mais escura. Aqui no nosso país, o medo do desemprego é maior entre pretos e pardos. O racismo estrutural dificulta a ascensão no mercado de trabalho, situação que se agravou com a pandemia do novo coronavírus. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque é uma reportagem muito interessante neste dia de hoje. Vamos lá. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Você já parou para pensar que a cor da pele também pode influenciar em como a pessoa é atingida pela crise financeira provocada pelo coronavírus? E eu já começo falando de números oficiais para não deixar nenhuma dúvida. No segundo trimestre desse ano, o índice geral de desemprego no Brasil chegou a 13,3% segundo o IBGE. Mas se a gente analisar o perfil desse desempregado, as questões raciais ficam ainda mais nítidas. O índice de desemprego entre os brancos foi pouco maior do que 10%. Entre os pardos chegou a 15,4%, enquanto entre os pretos esse número chegou a quase 18%. Para o economista Cleiton, um dos motivos está diretamente relacionado aos tipos de vagas que foram fechadas durante a pandemia. Principalmente porque são atividades, na sua maioria, com baixo nível de qualificação. Então, a gente pode citar como exemplo aqui construção civil, que exige uma qualificação intelectual um pouco menor, mais braçal, né? A própria questão do comércio, que aí neste momento de pandemia complica mais ainda, porque com a diminuição da atividade de comércio, os pretos e pardos ficam mais vulneráveis, visto que eles têm essas atividades como preponderantes na profissão. E como uma coisa leva a outra, conseguir emprego não tem o mesmo grau de facilidade para todo mundo. A questão da população preta e acesso ao mercado de trabalho começa na formação mesmo, de base, no ensino médio, no ensino fundamental e as possibilidades que são abertas à população preta. Então eu, enquanto mulher preta, fui sempre designada para algumas carreiras que, segundo alguns, me caberiam. No Brasil, historicamente, os pretos e pardos sempre tiveram uma escolaridade muito menor do que os brancos, e isso acaba refletindo diretamente no mercado de trabalho. Com uma qualificação um pouco menor, isso reflete direto no que diz respeito à renda. Para a gente qualificar e colocar na mesma base pessoas no mesmo cargo, uma pessoa preta ou parda recebe na faixa de 30% a 40% menos que uma pessoa branca. Isso já começa desde a base, quando a questão escolar já vem diferenciando, com a evasão dos pretos e pardos nas escolas. Deu para entender, né? A não ascensão financeira do povo preto, de uma maneira geral, está intimamente ligada à falta de oportunidades. Assunto que vamos conhecer melhor com a ajuda de 3 especialistas. A Núbia, que é advogada e professora, a Vitória, que é assistente social e doutora em educação, e a Betânia, que é psicóloga e empreendedora. A população tende a inferiorizar aquele que é preto, relegando então esse preto a profissões que tradicionalmente eram exercidas por ele. Então eu sempre digo que não tem problema algum em eu, Núbia, ser babá, ser caixa de supermercado, como eu já fui um dia na vida. O problema é quando as pessoas entendem que essas profissões, elas estão milagrosamente destinadas a nós. Em média, 30% só dos cargos gerenciais e de alto nível são ocupados por pessoas pretas e pardas no Brasil. É muito aquém, nós estamos falando da população, de mais da metade da população brasileira pretas e pardas. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Quando você coloca isso para a mulher ainda, preta e parda, nós estamos falando em menos de 10%. Pessoas que acham muito natural ter uma mulher com o meu fenótipo varrendo o chão.
Mas se eu falo como doutora, aí eu sou arrogante, que absurdo, que mulher metida, né? Como se fosse natural que um corpo branco tivesse esses títulos, mas a mulher negra não. A Betânia já se viu em situações semelhantes, mas no caso dela, a conquista do diploma foi algo diferente, inclusive dentro do próprio ciclo familiar, onde ter uma graduação até hoje é um feito inédito. Nós somos 8 irmãos. Desses 8, eu sou a caçula e sou a primeira com ensino superior. Os meus pais também não têm ensino superior, eles estudaram muito pouco. A jornada não foi um mar de rosas. Ela teve o apoio de um programa estudantil do governo, mas ainda assim teve que ralar e muito para chegar lá. E claro, milhares de outros brasileiros também. Se eu não tivesse acesso ao ProUni, provavelmente eu não teria feito faculdade. Só que isso, quando a gente fala do ProUni, quando a gente fala que não paga faculdade, parece que todos os problemas estão resolvidos, mas não é. Porque a gente precisa se manter nessa instituição, então tem alimentação, tem transporte, tem livro, tem tudo isso. Teve uma fase que a gente dividiu o lanche, eu e meus colegas, porque ninguém tinha dinheiro mesmo, então a gente comprava lá o lanche, dividia entre nós para todo mundo não ficar com fome. Outra saída para solucionar essa questão é alvo de muita polêmica: as cotas. Mas para isso, a cantora Bia Ferreira tem um recado. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. As cotas é um assunto extremamente polêmico, mas que as pessoas acabam levando por outro lado. Nada mais, nada menos que dá a possibilidade para aquela pessoa de cor preta e parda ter acesso ao curso superior, que é muito mais complicado, tendo em vista a questão histórica, tendo em vista a questão econômica também. E o pior, quando a pessoa preta ocupa um cargo de liderança, muitas vezes ela acaba sendo embranquecida pelas pessoas. A partir do momento que você começa a galgar e alterar seu nível educacional, as pessoas perdem a cor. Então é muito engraçado que ainda eu me deparo com isso, que as pessoas falam, não, mas com você é diferente. Você não é preto nem pardo, você é professor. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. Carne mais barata do mercado é a carne. Só que agora a história é outra. De conquista em conquista, de forma coletiva, a realidade começa a mudar. Tem até uma frase da Angela Davis que fala: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Eu acho que remete esperança. Para que a vitória da Betânia se estenda a muitas outras jovens pretas, é que a legislação brasileira precisa evoluir e, junto com o desenvolvimento de políticas públicas, dar início à tão sonhada transformação social. Nós começamos a avançar, mas nós estamos muito atrás do que seria o ideal, E a prova disso é que políticas de inserção no mercado de trabalho, como recentemente promovida por uma grande rede, gerou espanto e revolta, como se realmente fosse um favoritismo para a população preta, sendo que na verdade não é um favoritismo, é na verdade uma política de inserção diferenciada, porque o preto e o branco, eles nunca estarão no mesmo patamar no Brasil com a legislação que nós temos hoje. Então, a legislação inclusiva, ela não propicia um tratamento favorecido ao preto. Não, ela tenta proporcionar a equidade que nos foi tirada ao longo desses mais de 300 anos de escravidão. A gente precisa dessas políticas afirmativas, para tornar possível que pessoas como eu, pessoas, que não têm realmente uma outra forma de arcar com os estudos, consiga fazer isso. É necessário que os currículos se abram para essa discussão. É necessário que intelectuais nesse país também se abram para essa discussão. É necessário um jornalismo antirracista. Não basta dizer que você não é racista, você tem vários amigos. Se você, nas suas relações, por exemplo, de poder, tem uma vaga, por exemplo, você está pensando no seu espelho. Você não está pensando em contratar uma pessoa diferente de você, seja um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa, por exemplo, de origem indígena, ou até mesmo uma pessoa trans.
O Brasil não se educou para a diferença. E é isso que nós precisamos fazer. Estamos falando de racismo estrutural. Sabe o que é? Nós estamos falando de um país que viveu 300 anos explorando a mão de obra escravizada, e quando houve a abolição, sendo o último país da América a fazê-lo, não se fez acompanhar de políticas públicas para essa população. Ao contrário, haviam leis que coibiam a existência e a participação da população negra, por exemplo, dentro, das escolas públicas. A pessoa que é branca, ela não vai ser parada num supermercado por causa da cor da pele, o que acontece com pessoas negras. A pessoa que é branca, ela não vai perder um processo seletivo porque é branco, que a gente sabe que ocorre com pessoas negras. Então tem uma barreira aí que é social, que é estrutural. E por conta da cor da pele, da concentração de melanina, nós somos julgados e condenados, muitas vezes nos olhares sociais, nas relações sociais como um todo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. E nas ruas, a cada esquina, tá cheio de coisa que a gente não pode mais negar. A falta de gente preta contando a história do próprio povo é uma delas. Prova disso é que quase todo brasileiro acha que preto é descendente de escravo. Mas é bom reforçar aqui que não, tá? Essa consciência de que nós não descendemos de escravos, e sim de pessoas humanas que foram escravizadas, que foram estupradas, que foram violadas nos seus direitos, faz toda a diferença. Ser negra significa ser uma pessoa humana com total capacidade intelectual, cultural, social, que precisa de oportunidades. Oportunidade, inclusive, de ser ouvida, elogiada, amada. Então, o meu conselho para você, mulher preta, homem preto, é que nunca deixem quem quer que seja designar o limite do sonho de vocês. Vocês podem estar onde vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Não existe um segundo plano. Existe o plano que você traçou para você. Exija igualdade de direitos. Exija igualdade de oportunidades. Só assim conseguiremos ocupar o nosso espaço nessa sociedade que tanto nos discrimina e não nos respeita. Ser negra não significa ser escrava. E você não precisa ser preto ou mulher como eu para poder defender a grande maioria que é a população negra nesse país. Nós exigimos igualdade de direitos não por ser minoria, mas por sermos seres humanos como você. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é a força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Então, quando eu penso em Minas Gerais, esse estado com mais de 800 municípios, quando eu penso no meu país e nas várias realidades regionais, quando eu penso em quanta coisa linda nós podemos fazer juntos, o meu sonho de futuro é também o sonho de Martin Luther King lá atrás. Que nós sejamos julgados pelos nossos atos racionais, pelo aquilo que nós empregamos e deixamos no mundo, e não pela nossa cor da pele. Chega junto, venha cá, você também pode lutar, e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução.